Para cada bênção que Deus nos entrega, digamos que vem duas provas, duas lutas de brinde pra gente enfrentar. Eu achei que, não sei, aquele momento tava tudo perdido. Foi realmente o pior dia da minha vida. Eu sei que ultimamente os vídeos aqui do canal saíram um pouco fora da programação. Eu tenho planos, projetos que, como eu falei pra vocês no último vídeo, Deus colocou no meu coração de fazer desse canal um canal onde você vai ser edificado, você vai ver muitos testemunhos, milagres, a glória de Deus. E quando Deus colocou no meu coração de mudar o nome desse canal para Jesus é o Centro, eu sabia que não seria fácil, que teriam levantes, teriam lutas, guerras, que o inimigo se levantaria para me fazer parar, porque ele já tem me tentado parar há muito tempo. E não é porque eu quero desistir, e sim por conta das circunstâncias, de tudo que eu venho passando nos últimos meses, como vocês têm acompanhado ou não têm acompanhado, né? Porque eu não tenho estado presente nem um pouco nas redes sociais. Aqui no YouTube também tá um pouco difícil. Mas é por conta dessas lutas que eu venho enfrentando, circunstâncias que têm mudado a minha rota e me impedido de gravar os vídeos, de me preparar, de fazer algo legal para trazer aqui. E dessa vez não foi diferente. Eu tinha uma programação, né? Eu tinha já um vídeo que eu tô devendo pra vocês, mas aconteceu algo que eu não esperava. E eu tenho percebido uma guerra muito grande na minha vida, onde o inimigo ele tem tentado me cercar por todos os lados possíveis, de todas as formas. Ele sabe que ele não vai conseguir me tirar da presença de Deus. E por mais que eu esteja enfrentando muitas lutas, eu não vou abandonar a Deus, eu não vou desviar dos caminhos do Senhor por conta dessas lutas. Eu vou continuar sendo grata e louvando o nome dele, sendo fiel a ele, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Então ele tenta ir no meu emocional. E quem tem família sabe, principalmente quem é pai e mãe, eu sei que aqui muitos são solteiros, mas vocês são filhos e eu creio que vocês têm muitos testemunhos para contar com relação à família, e vocês vão entender no decorrer desse vídeo sobre o que eu tô falando. Mas quando o inimigo ele não consegue nos parar e nos atingir, ele vai ao nosso redor naqueles que são mais frágeis. Não significa que são aqueles que são mais propensos ao pecado, mas aqueles que são mais frágeis, porque eles não têm a autoridade que a gente tem para se defender, para buscar a Deus, então eles são mais atacados. Ou seja, os nossos filhos e os nossos animais. E é onde o inimigo mais tem me atacado ultimamente. Mas o testemunho que eu vim trazer aqui pra vocês é sobre a Lana. A Lana, ela, graças a Deus, ela nunca foi aquela criança de ter que correr sempre pro hospital, de pegar inúmeras enfermidades e a gente ter que passar dias e noites no hospital, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Quando ela era bebezinha, a gente teve que ir bastante pro hospital nos primeiros meses, mas depois, conforme ela foi crescendo, isso foi mudando, e desde que a gente mudou para São José dos Campos, que faz 2 anos, vai fazer 2 anos, a gente nunca precisou ir no hospital, a gente nem conhecia os hospitais daqui, porque a gente, graças a Deus, nunca precisou ir para nenhum hospital. E aí o que aconteceu? Há 1 mês nós nos mudamos de casa, de bairro. Na terça-feira nós levamos o nosso carro para o conserto, que precisava fazer algumas coisas que ia demorar, só que como a gente não conhece nenhum mecânico de confiança aqui em São José dos Campos, a gente foi lá para Santo André, que era onde a gente morava, para levar para o amigo do Bruno, um mecânico que era amigo dele, que ele conhecia, já tinha bastante confiança. Então a gente chamou o Guincho veio aqui, buscou o carro e levou para lá. E aí a gente ficou sem carro. Era, a princípio, para ficar uns 4 dias sem carro, mais ou menos, até ele mexer, fazer tudo o que precisava fazer, a gente ia buscar e pronto. Isso foi na terça-feira. Na terça-feira mesmo, a Lana tá estudando no período da manhã. A gente buscou ela na escola, e quando a gente foi buscar ela na escola, que foi logo depois que o Guincho veio buscar o carro, eu percebi que ela tava um pouco quente.
Eu achei estranho, mas eu falei, às vezes ela tava correndo, não sei, e de repente subiu um pouco a temperatura. E aí, no meio da tarde, do nada, o nariz dela congestionou, começou a ficar meio ruim, mas ela não tava com coriza nem nada, só tava meio trancado mesmo, né? E eu percebi que ela estava com febre, porque quando começa a subir a febre nela, ela começa a ficar super agitada. Ela já é extremamente agitada, ela é hiperativa. Mas quando começa a febre subir, ela começa a ficar assim, acelerada demais. E é um nível meio estranho. Então ela fica quente, acelerada e meio assim, não sei, meio perdida. E aí eu já comecei a desconfiar. Então eu peguei o termômetro, fui medir e ela tava com febre. Ela tava acho que com 37, quase 38. Não, 38,67 eu acho que ela tava. Ficamos controlando, né, fazendo compressa, eu não dei remédio de imediato, né, só na hora que a gente foi dormir ela tava já perto do 39, daí eu dei remédio, passou a noite com a febre indo e voltando. Na manhã seguinte, que foi na quarta-feira, eu vou tentar falar aqui com calma, porque é muito recente tudo que aconteceu e a gente ficou um pouco traumatizado, né? Que a gente chama de estresse pós-traumático. Então a gente ainda tá passando pelo processo, superando e falar sobre isso, assim, acaba revivendo tudo aquilo, é um pouco difícil. Mas na quarta-feira, que foi o pior dia das nossas vidas, ela acordou com uma febre de 40 graus. Ela acordou, eu fui medir, já tava com 40 graus. Assim, demorou, na verdade, do tempo que ela acordou, demorou um pouco. A gente tomou café, eu vi que ela tava quente, mas eu não consegui medir a temperatura dela porque ela não queria. E aí ficava, sabe, ela tava bem chata e não deixava. E aí, como eu vou medir a febre com ela se debatendo e tudo mais? Então, a gente não é de pegar e fazer as coisas assim à força, sabe, de prender a criança e fazer tudo na força, na violência, a gente não faz isso. Eu fui tentando, mas nessas tentativas até eu conseguir, quando eu fui medir já tava 40 graus. Isso era perto já das 11 horas da manhã. Aí, eram umas 10h30 por aí. E aí eu fui correndo avisar o Bruno, só que o Bruno tava numa reunião. E aí eu não consegui falar com ele, eu só mandei mensagem, ele leu, mas ele tava falando na reunião. E aí a gente, assim que ele saiu da reunião, a gente fez uma consulta online, que a gente tem no nosso plano, tem essa opção de fazer consulta online. E aí a gente falou com a médica, porque assim, a Lana, ela já teve febre de 39, quase 40 graus, quando ela era bebê. Mas a gente nunca foi de correr com ela pro hospital, porque a febre chegava aí, a gente dava o remédio, medicava e a febre baixava. E aí, como 40 graus, né, já tava muito elevado, óbvio que a gente pensou na possibilidade de levar. Mas antes, a gente primeiro fez a consulta para pedir a opinião da médica e explicar o que estava acontecendo. Porque até então a gente não fazia ideia, ela só tava com o nariz trancado, não tinha nenhum outro sintoma. E aí a gente falou pra médica, a médica falou, corre com ela pro hospital, porque uma criança dessa idade, com uma febre alta desse jeito, hospital. A gente não sabia, a gente sabe dos perigos da febre alta, mas como a gente nunca teve tanta experiência assim com a Lana nesse sentido, então a gente achou que sim, era só dar o remédio que ia baixar e não precisava ir pro hospital. Por que que a gente tava postergando ir pro hospital, sendo resistente? Porque os hospitais estão muito cheios e tá aí, deve estar alguma virose, algum vírus aí fortíssimo, que tá pegando um monte de gente, não é dengue, pessoas que estão com diarreia, com estômago ruim, náusea, vômito. E tá, assim, muita gente, assim, muita, só na minha família, entre os meus amigos, várias pessoas ao mesmo tempo. Tanto da minha parte quanto do Bruno. Então, alguma coisa tá acontecendo e a gente sabe que é bem contagiante. Então, a gente queria evitar o hospital, ainda mais não sabendo o que ela tinha. E a única coisa, assim, que ela tava reclamando era que a barriguinha dela tava doendo. Mais nada. E aí a gente, então, fez o que a médica falou. A gente chamou o Uber e correu pro hospital. Só que aí que já começou todo o problema. Ela tava com a febre de 40 graus, certo?
Então ela tava assim, ela já não tava mais agitada, ela já tava meio assim, sabe, sonolenta, meio letárgica. A gente falava com ela, às vezes ela demorava pra responder e a gente não sabia se era sono, se era por causa da febre, o que tava acontecendo. Aí a gente pegou o Uber, correu pro hospital que a gente colocou no Google, que era um dos que o nosso convênio aceita, né, que aceita o nosso convênio. Aí a gente foi, que era uns 15, 20 minutos de casa. Só que chegou lá, não tinha atendimento infantil, era só adulto. E aí, assim, tava um trânsito, já era hora do almoço. Aí a gente teve que chamar outro Uber. Aí até o Uber chegar demorou. Porque sabe aquela coisa, o Uber cancela, daí o outro é o caminho. Enfim, nisso a gente não medicou ela, porque ela falou assim, corre pro hospital e medica lá, se vocês não tiverem. Ela pediu pra gente dar determinado remédio, que não vou falar o nome aqui, né? Mas a gente não tinha aquele que ela falou, então a gente achou melhor levar direto, que ela falou, vai correndo, não perde tempo, não passa na farmácia, vai direto pro hospital, porque tem que ser avaliada urgentemente. E aí a gente foi, esperando que ela fosse medicada no hospital. Só que aí a gente foi, teve que voltar o caminho, porque o outro hospital, que era o infantil, era mais perto de casa. Então a gente foi à toa para outro hospital, perdeu muito tempo lá, a gente perdeu acho que uma meia hora lá, coisa que a gente não podia. Chegou no outro hospital, tava assim, ó, muito lotado, tava parecendo um hospital público. Mas tava assim, absurdamente lotado, não era algo que dava para esperar, porque não tinha gente lá que tava há mais de uma hora esperando para passar na recepção. Então imagina, né? E um monte de criança chorando, criança passando mal. Então a gente foi para um outro hospital e aí lá onde tinha esse hospital, tinham vários outros hospitais perto. Então a gente foi para um outro hospital. Aí lá vai Uber. Aí até o Uber vir. Aí chegamos no outro hospital, tava vazio. Só que demorou praticamente uma hora para atenderem a gente. A gente falou que ela tava com a febre alta e explicou, mas não resolveu. E aí, quando a médica foi atender, tava tudo um caos, não tava tendo nem triagem lá, as enfermeiras não estavam nem fazendo triagem, eram os próprios médicos que estavam atendendo, fazendo triagem no consultório mesmo. Quando ela foi medir a temperatura da Lana, a Lana tava com 37,6. Eu achei estranho, porque como que em torno de 2 horas, mais ou menos, que foi esse o tempo que demorou de que a gente saiu de casa com a febre alta, pro tempo que ela foi atendida, 2 horas mais ou menos, como que ia baixar tanto a temperatura dela assim, sem medicação? Eu achei bem estranho, ela mediu com aqueles termômetros de apontar na testa. Mas eu não questionei, eu fiquei meio assim, eu agradeci a Deus, falei assim, glória a Deus, Deus fez essa febre baixar. E ela já tava melhor, ela já não tava mais daquele jeito letárgica, com sono, ela já tava bem melhor. Ela tava quente, mas eu achei que realmente tinha baixado a febre. Talvez sim, pode ser que sim. Não sei. Tô gravando o vídeo, Momo. Vai lá com o papai. Você tá falando ou não? Tô falando de você, vem cá. Vem cá falar um oi pro pessoal. Eu tenho chocolate que o papai me deu um. Porque eu comi toda minha cerveja. E o meu chocolate. Toda descabelada. Fala oi pro pessoal. Ai, meu Deus, Ai, como? Vai. Fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Oi, galerinha do YouTube. Oi, gente, é a galerinha do YouTube. Fala, se inscreve no meu canal, o link tá aqui embaixo. Inscreve no meu canal e clica aqui embaixo. De vez em quando eu posto vídeo fazendo gracinha lá. Né? Sim. Fala pro pessoal que você já tá bem, que você sarou. Eu já tô bem, que eu já chorei. Vai lá com o papai. Tá bom, mamãe. E aí, quando a médica tava examinando ela, ela viu que a garganta da Lana tava inflamada, tava muito inflamada, com bastante pus, dava pra ver assim, sem ela colocar o palito, só colocando a língua pra fora já dava pra ver. Ela falou assim, ah, pronto, a garganta inflamada. Aí ficamos mais aliviados, que a gente ficou preocupado pensando que pudesse ser dengue, mas ficamos mais aliviados. E aí, nisso, ela já medicou, passou antibióticos, remédios, e liberou pra ir embora. Não deu medicação nem nada, porque ela disse que a febre estava 37,6. Nisso, a gente passou na farmácia, que era do lado, pediu Uber e foi embora pra casa. Veio embora pra casa. Chegamos aqui,
almoçamos rapidinho, isso já era quase 4 horas da tarde, porque a gente ficou todo esse tempo, né, sem almoçar. Aí chegamos, a gente só deu tempo de comer, a gente não chegou a dar um remédio para ela, ou antibiótico, nem remédio de febre, nem medir a temperatura, porque ela não estava quente. E a gente foi comer quando a gente tava com muita fome, a gente tava passando mal, né, já de fome. A gente tinha dormido muito mal, porque ela passou a noite, né, com febre, meio febril. E aí, quando... Essa é a parte mais difícil. Contar o que aconteceu. Aí, ela tava sentada no sofá assistindo televisão e eu tava comendo e fazendo um cadastro no celular para levar ela num evento que tava tendo no shopping da Turma da Mônica, que ela queria ir. Então ela tava do meu lado e eu tava aqui comendo e fazendo um cadastro no celular. E aí, enquanto eu tava comendo, eu pedi pro Bruno cortar uma laranja. Ela tinha comido uma maçã e eu pedi pro Bruno cortar uma laranja, que ela ainda tava com fome. Aí ele cortou a laranja pra ela, e quando ele veio trazer a laranja, ela tava meio de lado, assim, olhando pra cima. E aí o Bruno, ele ofereceu a laranja pra ela e ela não respondia. Eu vou tentar não entrar muito em detalhes, porque eu ainda sinto um mal-estar em falar sobre isso, porque realmente relembrar como tudo aconteceu é bem difícil, porque realmente foi bem difícil. E aí ele ofereceu a laranja, ele cutucava ela não respondia. Daí eu olhei e achei que ela é cheia de fazer gracinha, assim. Às vezes a gente fala com ela não responde e fica fazendo graça parada, assim. Mas ela tava paralisada. E a gente mexia e ela nada. E a gente ficou mais ou menos cerca de 1 minuto tentando falar com ela e ela não respondia. Aí eu peguei ela no colo e vi que ela realmente não tava brincando. Eu falei, amor, ela tá estranha, ela tá engasgada, eu não sei. Só que ela não tinha comido nada naquele momento pra ela tá engasgada, mas eu sabia que ela tava estranha. E a gente sem carro. Aí eu corri com ela, falei assim, amor, peguei meu celular, peguei a chave de casa e falei, vamos buscar ajuda. Não dava tempo de chamar Uber nem nada. Daí eu saí com ela no colo, correndo. E ela não se mexia, não falava. Eu falava, meu amor, respira, respira devagar. Eu nem sabia se ela tava ouvindo, se ela conseguia, se ela sabia o que eu tava falando. Mas eu falava com ela, eu falei, calma, calma, respira. E ela lá, assim, paralisada, assim. Foi uma cena horrível, horrível, horrível. E a gente correu pra delegacia, que tem uma delegacia perto de casa. Aí eu corri pra delegacia com ela, só que a minha perna tremendo, não sei, foi Deus que me deu força naquele momento, porque eu não conseguia nem andar. A minha perna, ela ficava assim, tremendo, e eu correndo com ela no colo. Aí eu dei ela pro Bruno segurar, porque eu não tava conseguindo correr e segurar ela, e eu fiquei com medo de cair. Dei ela pro Bruno e corri na frente pra buscar ajuda. E aí, quando chegou na delegacia, eu fui buscar ajuda. Quando eu fui ver, ela já tava voltando e ela babou, assim, sabe? Saiu umas coisas dela, assim. Tipo quando a pessoa convulsiona. Só que ela não ficou se debatendo nem nada, ela tava paralisada. Ela simplesmente não tinha nenhuma reação. Ela tava paralisada. E aí, na delegacia não souberam me ajudar, mas tinha uma pessoa lá que foi um anjo que Deus colocou na nossa frente, no nosso caminho. Ele tava de carro e ele falou que levava a gente na UBS, que tem uma UBS aqui perto também. E aí a gente entrou no carro e ele foi correndo, buzinando pra todo mundo sair da frente. Mas aqui o bairro é bem tranquilo, então não tinha trânsito, né? A gente foi por dentro do bairro, chegou na UBS. E aí no carro mesmo, ela já tinha voltado, mas ela tava... ela não respondia, ela não falava nada. Ela já tava sentada, conseguindo ficar sentada no nosso colo. E deu pra perceber que ela já voltou, assim, ela não tava mais paralisada, mas ela não falava com a gente. Chegamos na UBS, mediram a saturação dela, colocaram oxigênio e tudo mais.
E aí ela não tava reativa, ela não tava respondendo a nada. A gente falava com ela, ela não olhava, ela não respondia. E ela tava de lado, assim, enquanto estavam examinando ela de lado, e ela mexendo, assim, na parede, nos fiozinhos lá do oxigênio, os caninhos lá, as coisas que tinha lá, ela mexia, ficava brincando, assim, mas só ficava, assim, olhando pra parede e não respondia. A gente falava com ela, meu amor, Momô, Momô, que a gente chama ela de Momô. Olha aqui, você tá ouvindo a mamãe, tá ouvindo o papai? E ela não respondia, ela não olhava pra gente. Foi horrível, horrível, horrível. Aí que eu me dei conta que ela realmente tinha tido uma convulsão por conta da febre. Chegando lá, ela estava com 38,8, 9, alguma coisa assim. Em cerca de 5 minutos que ficaram medindo a temperatura dela, a febre, deram medicação. Aliás, mediram antes da medicação, né? Mediram e aí a febre tava dando pico, né? Subia e descia, subia e descia. Aí estavam preparando medicação para dar, né, como ela não estava respondendo, ela tinha provavelmente convulsionado, então ia dar na coxa mesmo, né, no músculo. E aí ela não respondia, o pezinho dela tava branco, a cor dela, ela tinha perdido, assim, a cor. E eu olhei aquele pezinho branco, eu achei muito estranho, comecei a ficar desesperada. Eu não estava bem naquele dia, eu estava sentindo um mal-estar muito grande. E aí eu tinha pesquisado, eu vi que podia ser determinada coisa, que eu também não vou entrar em detalhes aqui. E aí eu ia fazer uma consulta online pra buscar, né, tomar o remédio certo e tal. Mas não deu nem tempo. Mas eu estava me sentindo fraca, eu tava com o corpo assim bem ruim, eu tava com um mal-estar muito grande naquele dia. E aí passar por tudo isso foi muito cansativo, esgotante. E naquele momento essas coisas assim mexem muito comigo. E aí minha pressão começou a cair, assim, eu senti minha pressão caindo. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou desmaiar. Aí eu sentei, pedi pra Deus me ajudar, fiquei lá me abanando. Aí a enfermeira até falou, calma, mãe, calma, vai dar tudo certo, Deus tá no controle. E aí eu fui me acalmando. E aí eu ia lá e falava com a Lana, ela não olhava pra mim, ela não respondia. Eu já comecei a pensar tanta coisa. Eu primeiro agradeci a Deus porque ela tava viva. Mas depois eu comecei a pensar que ela podia ter tido uma sequela, que aquilo era sequela, que ela ia ficar sem falar. Eu comecei a pensar em como seria a nossa vida. Foi horrível, horrível, horrível. Eu pensei em todas as mães todas as histórias que eu já ouvi de crianças que aconteceu determinada coisa e demorou o socorro e aí elas tiveram sequelas como perder a fala, perder movimentos do corpo. Comecei a pensar em tudo aquilo e eu ia piorando. Aí quando foi dar a injeção nela, ela deu um grito. Aí quando ela deu um grito, já deu aquele alívio, assim, porque ela não tava respondendo com nada, ela não tava reagindo, era como se a gente não tivesse ali, ela tava, assim, em outro universo. E aí foi passando o tempo, ela começou a ir voltando e responder um pouco mais, olhar pra gente, só que ela ainda não falava, daí ela olhava pra mim, eu ficava fazendo coração pra ela, mandando um beijo, e ela começou a sorrir, e aí aquilo já foi me dando um alívio muito grande, que eu vi que ela tava voltando. E aí depois a gente foi conversando com ela, brincando, perguntando se ela queria sorvete, se ela queria chocolate, perguntando o nome do pai, da mãe, e aí ela começou a responder. Aí primeiro ela começou a falar comigo que eu era mamãe, do Bruno ela demorou um pouquinho, mas depois ela falou papai Bruno, mamãe Mariana. Mas ela foi voltando até que quando a gente saiu da UBS, ela já tinha voltado totalmente, 100%. Já tava falando, ela tava um pouco assim, sabe, meio com sono, né? Porque ela também dormiu muito pouco, muito mal. Então ela tava sonolenta mesmo. Mas já tinha estabilizado, já tinha baixado a febre. Só que aí a gente teve que chamar a Uber, correr pro hospital de novo pra ela ficar em observação pra fazer exames. Porque lá na UBS só foi um socorro mesmo, né? Eles não é um pronto atendimento. E aí a gente passando por tudo isso, a gente
passou por uma situação extremamente chata que eu quero aproveitar e desabafar aqui. A gente chamou um motorista de aplicativo, né? Que eu não vou falar também a empresa, mas uma determinada empresa que tem 2 números. E quando ele chegou, na hora que eu fui abrir a porta, o Bruno foi abrir a porta de trás, a porta estava trancada. Quando eu olhei para o motorista, eu reconheci ele na hora. A gente teve a infelicidade de pegar o mesmo motorista que a gente tinha pegado há algumas semanas atrás, que a gente também estava sem carro, porque a gente tinha vendido o nosso carro, a gente ficou um tempo sem carro, aí a gente conseguiu comprar um outro carro, que é esse agora, só que ele tinha uns reparos para fazer e por isso a gente ficou sem carro de novo. E aí, quando a gente estava sem carro, antes de comprar esse, a gente foi no mercado, a gente chamou o carro de aplicativo, chegando lá, ele não quis levar a gente, ele se recusou porque a gente não tinha cadeirinha. O único motorista de aplicativo que se recusa a levar a gente porque não tem cadeirinha, sendo que até onde a gente sabe, se você pesquisar, você vai ver que para carros de aplicativo eles estão isentos dessa obrigação de cadeirinha, né? Por questões óbvias. Não é seguro, a gente não gosta, a gente sempre evita pegar, mas em alguns determinados momentos a gente não tem o que fazer. E aí ele se recusou. Foi muito humilhante aquele dia pra gente, assim, foi muito chato. E aí, nesse dia que a gente precisava correr com ela pro hospital, não tinha tempo. Daí aconteceu de a gente pegar esse infeliz e acontecer a mesma coisa. Ele se recusar, a gente na porta de uma UBS com a criança lá no colo, ela de calcinha, de fralda e de calcinha, ela nem vestida tava, porque a gente saiu com ela do jeito que ela tava em casa. E ele se recusar. Aí a gente passou todo aquele estresse, a gente bateu boca ali com ele, assim, não ofendemos nem nada, mas a gente discutiu um pouco, né, porque o que ele fez com a gente foi muito ruim, e aí ele veio com o mesmo papo, cancela aí, por favor. Da outra vez a gente cancelou e a gente se ferrou, a gente teve que pagar a taxa de cancelamento, porque não aceitaram o nosso cancelamento. E dessa vez ele queria que a gente cancelasse, a gente ficou pé da vida, a gente falou assim, não, você que cancela, porque da outra vez a gente teve que pagar, porque você falou que não pagava e a gente pagou. E aí aconteceu a mesma coisa, ele falou assim, não, vai ter que esperar 5 minutos, eu só posso cancelar daqui 5 minutos. Esperamos 5 minutos que a gente não podia esperar. E aí cancelou, a gente cancelou lá, nem lembro se ele cancelou, eu não lembro, eu sei que de qualquer forma a gente pagou taxa de novo. Taxa, mais taxa. E o aplicativo não aceitou a nossa justificativa de que foi o motorista que se recusou a levar. Mas, beleza. Deus tá vendo. E aí a gente teve que chamar um outro carro de aplicativo, correr pra nossa casa, que era perto, né, assim, mas de carro, né, pra ir a pé, sem condições. Mas era perto pra ir de carro, a gente teve que passar em casa pra pegar os documentos, porque a gente tava sem os documentos, né. Documento, roupa, eu tava de short curto, que era o short que eu tava em casa, blusinha, sem condições, né? E a gente sabia que a gente não ia voltar pra casa tão cedo. Então a gente já correu pra casa, pegou tudo que tinha que pegar e fomos direto pro hospital. E aí quando chegou em casa, eu fui abrir o portão e eu percebi que o portão estava aberto, ele estava encostado. E o meu gato, né, o Ike, não estava em casa. E pra quem não sabe, o Ike, no ano passado, mais ou menos nessa época, ele caiu do telhado, quebrou a patinha e hoje ele usa um fixador, que a gente precisa retirar ainda esse fixador, mas ele não pode mais se aventurar como qualquer outro gato, ficar subindo em telhado, subindo em muro, sobe, desce, pula. Ele não pode por conta dessa pata. É perigoso pra ele, não pode brigar com o gato, ele não pode se envolver nessas aventuras. Então, eu imagino, eu já tava hiper mega nervosa, preocupada, e chegar em casa, ver que o portão tava aberto e que ele saiu e não estava lá. Então, a gente foi pro hospital sem eu saber onde ele tava. Eu tive que fechar a porta de casa, né? Eu não ia deixar a porta aberta, senão ia entrar bicho. E só ficou a caixinha de areia dele pra fora. A comida ficou dentro de casa. Não deu tempo de eu olhar pra essas coisas nem nada. E aí a gente foi pro hospital.
Aí ela foi atendida, no hospital ela já tava bem, já tava melhor, já tinha voltado, foi só festa, ela tava super serelepe, como ela sempre foi. Foi só pra questão de fazer os exames, exame de sangue, exame de urina, raio-x, os exames que tinha que ser feito, né, e ficar em observação. E nisso ela sem tomar o remédio antibiótico, porque eu tinha levado, mas a médica falou pra não dar, porque ainda tava vendo, né, fazendo os exames. E aí tinha que esperar lá o tempo, né, de 3 a 4 horas, só que o exame de urina foi bem complicado, porque a Lana não queria fazer, e depois foi assim, nisso a hora foi passando, a gente foi conseguir fazer esse exame 11 horas da noite, quase meia-noite, e aí foi ficar pronto lá pelas 3, 4 horas da manhã. A gente, graças a Deus, conseguiu ficar em um quarto, né, um quarto improvisado, que os hospitais aqui em São José são péssimos, gente. Tem uma reclamação que eu tenho de São José, é isso, os hospitais. E aí a gente ficou no quarto, ela dormiu, a gente não, porque não tinha lugar pra dormir, era só cadeira. E depois a médica veio falar, ela falou assim que deu uma alteração no exame de sangue, mas provavelmente era por conta da bactéria, né, da garganta, que era normal, amidalite. E aí ela queria esperar pra fazer o raio-x, só que o raio-x era só 7 horas da manhã, isso era 4. E aí a gente teve que esperar, então, passar a noite no hospital e esperar até 7 horas da manhã pra ela fazer o raio-x. E eu, naquele nervosismo, a Lana já tava bem, graças a Deus, mas aí tinha a preocupação do Ike, onde o Ike tava, se ele tava bem, porque ele passar a noite fora de casa, meu Deus do céu, gente, gato, pra quem conhece gato, vocês sabem, gato apronta demais, briga, à noite é que os gatos saem pelos telhados aí, vai brigar, e o Ike não podia de jeito nenhum brigar, de jeito nenhum, então eu só ficava pensando nessas coisas, eu fechava o olho, eu só via tudo, só não conseguia nem dormir, né, uma por causa das posições que tinha que ficar sentada, não tinha nem onde encostar a cabeça, e outra por conta das preocupações, então quando eu não tava mais aguentando de sono, daí eu dava aquela piscadinha, né, uma mini cochilada, eu tinha micro pesadelos, onde eu só passava na minha cabeça tudo que aconteceu com a Lana e o Ike, só vinha isso na minha cabeça, então foi terrível, foi realmente o pior dia das nossas vidas. E o Bruno é uma pessoa que eu olho pra ele e já me passa calma, porque às vezes eu tô olhando aquilo e falo, meu Deus do céu, que problema gigante, o que a gente vai fazer? Acabou minha vida. Aí eu olho pro Bruno, o Bruno tá tranquilo, resolvendo tudo de uma forma serena, eu olho pra ele e falo assim, bom, se ele tá tranquilo, então tá tudo bem. Ele me regula, né? E nesse dia, quando a gente tava na UBS, foi a primeira vez que eu vi o Bruno no estado que ele ficou. Eu olhava assim pra ele e ele tava assim, paralisado também, em choque. Parecia que ele não tava acreditando no que aconteceu. E aí quando eu olhava pra ele, eu via ele daquele jeito, eu via que realmente, eu falei, meu Deus, isso não tá acontecendo, não é possível. Foi horrível, 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 gente, horrível. Não desejo isso pra ninguém. E ainda ficar no hospital, ver aquelas crianças chorando de dor e reclamando. Ai, gente, coisa horrível. Aí, logo pela manhã, quando a médica foi dar alta pra Lana, graças a Deus no raio-x não deu nada, ela foi dar alta pra Lana, ela ainda me fala que tava mandando pra eu esperar um pouquinho, que ela só ia mandar uma mensagem no WhatsApp pra comunicar um falecimento. A gente tava num pronto-socorro infantil, aí ela fala um negócio desse, ainda mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Assim, eu achei eu já tinha tido essa impressão dela de que ela era muito insensível. Depois dessa mensagem eu fiquei ainda mais em choque, assim, eu falei, meu Deus. E eu tô falando disso aqui pra vocês verem como isso me marcou. Às vezes a gente faz comentários que a gente acha que pra gente é normal, é coisa do dia a dia, não tem nada a ver, mas a gente não sabe o quanto que aquilo tá marcando a vida de outra pessoa. Eu tava lá já abalada, sem dormir, morrendo de sono. Tinha passado pelo pior dia da minha vida, um trauma gigantesco, que eu achei que minha filha ia desfalecer, tava desfalecendo, que ela ia embora. E aí eu ouvi um negócio desse. Mas graças a Deus, a gente voltou pra casa e ela ficou bem. Aí os dias foram passando,
Ela tava tomando remédio, a febre não voltou mais, ficou mais 1 ou 2 dias, mas a gente controlando, né? 37,5 a gente já dava o remédio, que foi a orientação que a gente recebeu agora. Febre nela, começou 37,5, já dá o remédio, não pode deixar subir, porque o problema são esses picos que pode dar. Ela tá 37,5, de repente vai pra 38 e 39, sei lá. Então a gente tava seguindo, então a febre foi indo embora, ela tomando antibiótico e tava tudo certo. Até que quando ia completar uma semana, de domingo pra segunda-feira, a gente leva outro susto. À noite, ela dormiu mais ou menos até das 11 até 1h, mais ou menos 1 e pouco da manhã. E aí, de repente, ela acordou e não conseguia dormir mais. Ela ficava se mexendo no colchão pra lá e pra cá, virava de um lado pro outro e pulava assim no colchão e se mexia e reclamava, e ela não sabia falar, ela só falava que tava ruim, E a gente não sabia o que fazer, porque a gente não sabia o que estava acontecendo com ela não falava, ela não dizia nada. E quando ela falou que era garganta, mas ela não sabia comunicar. Aí eu vi que ela não ia dormir, o Bruno precisava trabalhar no dia seguinte, ele também não conseguia dormir. Aí eu falei, eu vou com ela pra sala pra ver se lá ela consegue dormir. Aí ela deu uma despertada, tava super bem. Aí lá na sala eu consegui fazer ela dormir no sofá, na posição meio sentadinha, né? Meio inclinada. Ela dormiu, só que eu tava achando que ela tava fazendo um barulho muito estranho. Ela tava com o nariz trancado, é normal fazer o barulho, mas eu achei que a respiração dela tava muito rápida e tava estranha. Aí eu trouxe ela pro quarto, comentei com o Bruno. Ele também ficou meio na dúvida, achou estranho. Aí a gente falou assim, vamos fazer uma chamada online, né? E aí a gente pergunta pra médica, tira a dúvida. Aí a gente falou com a médica pediu pra olhar, né? Olhar o pescocinho, olhar como tava a respiração. E ela chegou à conclusão de que realmente ela tava fazendo muito esforço pra respirar. Só que ela falou que podia ser o nariz trancado, podia ser N coisas, mas tinha que ser presencialmente. Ela não conseguiria avaliar assim, porque tinha que medir saturação, várias coisas. E aí mais uma noite, isso já era 4 horas da manhã. Mais uma noite, correr pro hospital. E aí chama Uber, e aí o Uber demorou uns 10 minutos pra chegar. E a gente já desesperado. Aí o Uber chegou, a gente foi pro hospital. No hospital ela tava bem, mas quando ela dormia, ela respirava assim muito forte. E aí chegando lá, foi constatado que ela tava tendo uma crise alérgica, tipo asma. Mas ela nunca teve asma. Ela nunca teve crise de convulsão, histórico de convulsão, nada dessas coisas que ela teve. E aí ela teve que fazer bombinha, foi medicada, ficamos lá em torno de uma hora e meia, voltamos pra casa. E aí, né, começou tudo de novo, mais um susto. Quando a gente tava se recuperando, mais um susto. Sendo que nesse dia ainda, no dia seguinte, a gente ia ter que... Não, nesse dia mesmo, na segunda-feira à noite, a gente ia ter que ir pra Santo André pra ir buscar o carro. Então a gente ia de ônibus, pegar ônibus, trem, pra ir buscar o carro. Então, assim, a passagem já tava comprada. Então vocês imaginam, né, como que foi tenso. Mas aí tudo bem, ela já estava estabilizada, e aí a partir daí até agora a gente tá tendo que fazer bombinha e dar os remédios para ela para não desenvolver asma, não desenvolver nada. E em nome de Jesus eu creio que foi só um susto, realmente uma crise isolada e um momento ruim que nós estamos passando, mas é tudo para a glória de Deus e o nome dele vai ser glorificado. E foi isso que aconteceu. Ainda estamos nos recuperando. O intuito desse vídeo é glorificar o nome de Deus, contar o nosso testemunho, porque realmente eu achei que aquele dia louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos ajudou, nos confortou, nos acolheu no momento que a gente mais precisou de um carro. Foi justamente quando a gente ficou com o carro, mas em nenhum momento a gente reclamou, a gente só queria ver ela bem. A gente está passando por vários problemas, situações difíceis, mas
naquele momento, quando vem enfermidade, quando vem uma notícia assim, algo muito ruim, que a gente pensa na morte, que a gente pensa que pode perder a pessoa que a gente ama, a gente esquece tudo, esquece trabalho, esquece dinheiro, esquece prosperidade, a gente esquece tudo, a gente só quer ver aquela pessoa que a gente ama bem. Então eu queria te dizer que se tem alguém que você ama que não tá bem, que você tá orando por uma cura, entrega nas mãos de Deus, confia que Deus sabe o que Ele tá fazendo, independente do que vai acontecer. Não reclama, não murmura, louva a Deus e coloca Deus à frente, independente do que aconteça. E se ao seu redor tá todo mundo bem, agradece a Deus e valoriza essas pessoas, valoriza esses momentos, porque naquele momento que eu vi a Lana sem falar, sem reagir, a única coisa que eu pensava é que eu nunca mais na minha vida vou reclamar que ela fala demais, porque ela fala demais, ela não deixa eu e o Bruno conversar, ela fala o tempo todo, mas o tempo todo não dá descanso. E aí, às vezes eu falo, meu Deus, para de falar. E várias vezes que eu fui reclamar ou que eu falei isso, sempre vinha na minha cabeça que eu queria que o Espírito Santo sempre falava ao meu coração. Nunca fale isso, porque se um dia ela parar de falar, você vai implorar para que ela volte a falar. E naquele momento eu só pensava isso. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais vou reclamar que a Lana fala demais. Nunca mais. Eu só quero que ela volte a falar. Pode falar o quanto ela quiser, mas que ela volte a falar. E pra glória de Deus, ela voltou a falar. Então eu só quero mesmo glorificar o nome de Deus, exaltar o nome dele e dizer que ele é fiel e que ele cuida dos seus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.